Melhorei. A perna, a perna do suave. Vai pra ver. E eu vou 2 ou 3 vezes a semana no Ministério do Trabalho. Eu só preciso perceber, pelo menos alguma coisa. Não. Vai saindo desse daí. Mas pelo menos não. A também é mais fácil. Tá lá. Esse é o que a gente tá na vida. Porque ninguém sabe a dificuldade do lugar, né? Se tivesse uma pessoa, eu uma pessoa que fala, pode ter Bom dia, Maranguapense aqui presente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Estamos dando início para uma sessão. Sejam bem-vindos a esta casa. Eu solicito nesse momento que o senhor secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, vereadores, vereadoras, quem está aqui no plenário, funcionário da Câmara, telespectadores. Chamados vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clésio Feitosa Freitas, Francisco Elisane Uberlino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José de Almeida Castro, Francisco Mardon de Melo Chimendes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássia Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho e Ribamar Félix da Silva. Coro regimental, declaração de sessão. Coloco também em votação a ata da sessão anterior que está no grupo dos senhores vereadores. Acho que todo mundo leu. Pronto. Coloco a ata em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Pronto. Autorizo, eu sei que todos leram. Autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Indicação 169, Ribamar Félix da Silva. Indica o setor competente a realizar limpeza em torno do prédio deste Poder Legislativo, nas mediações do prédio da Secretaria de Saúde, tendo em vista a grande quantidade de lixo. Consegui, Ramon. Ribamar Félix da Silva. Vereador Riba, eu queria subscrever essa indicação. Indicação 161, Raimundo Maciel de Freitas Filho. Indica ao Poder Executivo a extensão do calçamento da rua Valdemar Marques, situado no bairro centro do distrito de Itapebuçu. Indicação 162, Raimundo Maciel de Freitas Filho. Indica ao Poder Executivo a extensão do calçamento da rua Antônio Sabino, situado no bairro Landoá, do distrito de Itapebuçu. Vereador, requerimento 023/2023, José Valber Menezes dos Santos, indignado constando nas anais da casa, voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Aloysio Oliveira dos Santos, dando ciência por meio deste à família lutada. Secretário, por gentileza, quem é essa moção? O Aloysio Oliveira. Não, eu sei quem é a moção. José Valber. Presidente, gostaria de subscrever, por gentileza. Para quem não conhece, ele é irmão do Adalberto Santos, do Almir Santos, do Agendou. Eu estive lá ontem. Cunhado da Zeneide, vereadora, o Aloysio. Presidente, eu estive lá ontem para prestar solidariedade, mas não tinha chegado ainda porque ele vinha de Tianguá, né? Chegou à noite. Que sair mais cedo. Chegou à noite, foi. Obrigado. Requerimento 022, Ribamar Félix da Silva. Consta nos anais dessa casa o voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Carmelita Maria Vidal, ocorrido no dia 27 de março, dando ciência por meio deste à família lutada.
Indicação 160, Ribamar Félix da Silva, indica o Poder Executivo que interceda junto ao Governo do Estado para a instalação de um VAP-VUP em Maranguape com o objetivo de proporcionar conforto à população com a prestação de atendimento mais rápido, mais perto de suas moradias e mais eficiência. Senhor secretário, gostaria só que a casa verificasse, porque eu acho que já fiz um requerimento nesse sentido. Crise. Indicação 164, Ribamar Félix da Silva. Indica ao chefe do Poder Executivo o valor adquirido no leilão público, os bens móveis, de acordo com a lei de número 3141, de 23 de março, seja destinado à saúde. Pediu o vereador Riba para subscrever? Riba, eu queria autorização para subscrever. Quem quiser. Riba, gostaria também de subscrever? Não é? Moção 035, Afonso Cordeiro Torquato Neto. Moção de parabéns aos senhores Paulo Henrique Costa, Claudemir Filho, Antônio Gilson Rodrigues da Silva e as senhoras Eli Araújo e Camila Costa, organizadoras do 17ª edição tradicional Cavalgada e de 19º farinhado do Distrito da Cachoeira. Isso aqui vai pegar 50 votos lá. Indicação 163, Afonso Cordeiro Torquato Neto, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente o serviço de rosto na rua Francisco Maria da Conceição, adjacência situada no bairro do Novo Pacracema, estendendo-se até a CE 065. E o deputado Sérgio Paes. Estou precisando. Moção 034, Francisco Mardon de Melo Ximenes. Constar nos anais dessa casa, moção de parabéns ao grupo Harmonial de Teatro, em razão do Dia Mundial de Teatro, celebrado atualmente no dia 27 de março. Indicação 167, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, indica ao diretor do Nutrans, Marcelo Diogo de Castro, para fiscalizar junto às empresas que possuem concessão de transporte público em todo o município, mediante a prestação de serviço em todas as linhas, em especiais as linhas da localidade do Pé de Serra do distrito de Jubaia. O vereador, indicação 165, Francisco Mardon de Melo Ximenes, indica ao Poder Executivo a pavimentação em pedra tosca, calçamentos na rua Luiz Carlos Barros, situado no bairro Novo Maranguape 2, e a pedido da moradora Maria Valdeni. Isso o Júnior não fez, não? Ele não comprou o bairro? Mas pede para subscrever. Indicação 166/2023. O vereador Francisco de Alencar Filho e o vereador Mardon de Ximenes de Melo Ximenes usam o Poder Executivo que implante os saneamentos no loteamento do Fórum. Indicação 155, Francisco Hugo de Alencar Filho indica... Já solicitei, viu? No Não. saneamento. Mas para iniciar o saneamento por lá. Tá em Iniciar. Viu, doutora? Presidente, por gentileza.
Eu não sei se é uma questão de ordem, mas eu queria só pedir ao senhor o seguinte. Essa indicação que o vereador Hugo leu, eu não sei de quem é, falando sobre o saneamento na região do Fórum, de quem é, vereador? É dele, né? Algumas semanas atrás, os técnicos da empresa que vai fazer o sanear, também com a CAGES, vieram aqui em Maranguá para apresentar esse programa. Maranguá foi beneficiado, não foi, vereador Afonso, com o projeto do saneamento básico, né? Eu não sei se eu estou me antecipando, mas se o senhor, como presidente da casa, pudesse requerer uma audiência pública para que essa empresa viesse aqui apresentar, porque é um projeto de importância mil para a cidade, em função de que se trata de saúde, se trata de uma série de questões. Seria muito interessante que a casa puxasse essa discussão só para que fosse apresentado para a comunidade, apresentado para as pessoas, porque vai começar algo que não é barato e que vai ter um ganho enorme para a cidade, porque saneamento é saúde, é tudo que se possa hoje, inclusive pelo investimento que vai ser feito, né? Já houve uma reunião aqui na Casa Chá, com a presença dos técnicos, inclusive estava lá a Marina, alguns vereadores, acho que o Junho, alguns vereadores já estavam lá. Eu vou conversar com o pessoal da CAGES para ver primeiro essa situação, porque eu acredito que vai haver mesmo. É importante, importantíssimo isso aí, a gente abrir esse debate para conhecimento da sociedade. Vai abranger os distritos também. Itapebusua, Manari. Importante a casa estar nesse momento, registrar esse momento aí. Indicação 155, Francisco de Alencar Filho indica a reforma dos 2 banheiros masculino e feminino da escola Cônigo Heitor Vieira Cavalcante, situado no bairro do Coité. Indicação 156, Francisco de Alencar Filho indica ao Poder Executivo, a ordem ao setor competente, providenciar 12 luminárias com suporte completo para o vilarejo do Riso, situado na localidade de Trapeá, distrito de Penedo. Vai ser contemplado já com a água e agora nós vamos fazer a iluminação. Valber, só aproveitando o ensejo do Elisânio, pedir uma questão de ordem também. Eu acredito que a sessão não vai se estender muito. E como hoje, aparentemente, nós temos um projeto tranquilo, o clima está bom, né? Só para dizer que talvez eu tenha que me ausentar um pouco antes do final da sessão para levar a minha mãe para uma consulta. Aí só para, se eu precisasse a sessão se estender, né, como estava se estendendo, aí só para justificar a minha ausência caso eu precise sair. E vocês sabem que a saúde da minha mãe, eu que cuido, né? Os vereadores mais antigos aqui já sabem que o motivo que eu me ausentei da casa sempre era para acompanhar a minha mãe. É só justificando mesmo. Está autorizado. Inclusive o vereador Clécio também teve aqui, o filho dele adoeceu e teve para o hospital agora há pouco. Indicação 157, Francisco de Alencar Filho indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma passagem molhada, já que está na moda, né? Abaixo no baixio da localidade da Muguba, Serra do Lajeado, distrito de Antônio Marcos, tendo em vista que o período de chuva dificulta o tráfego de veículos da região, principalmente o transporte de cargas que leva à produção de bananas, porque a comunidade fica totalmente isolada. O secretário de obra aqui vai fazer. Indicação 158, Francisco de Alencar Filho indica ao Poder do Chefe Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de operação tampa-buraco na rua Manuel Inácio, situado no distrito de Penedo. Isso aqui está intransitável. Foi feito um serviço belíssimo lá no calçamento, mas eles só enxergam aquele pedacinho ali. Indicação 168, Francisco de Alencar Filho indica ao chefe do Poder Executivo junto ao secretário de Esporte a reposição da tabela de basquete da Estação Cidadania, tendo em vista que já há mais de um ano está quebrado, impossibilitando os atletas de realizar treinos e competições. Aí tu vai perder tua boquinha lá. Aqui é o parecer. Foi lida?
Projeto de Lei 012/2023, denomina de Isabel Ferreira de Moura a rua sem denominação oficial situada na localidade de Urucará e adota outras providências, do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior. Li, não li, sim. Li. É porque eu separo, para depois ler o projeto. Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer favorável do projeto de resolução 009/2023. Diego Andes Mendes de Castro. Diego. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável do projeto de lei de número 011/2023, de Antônio Laerte Sampaio. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável, projeto de resolução 007/2023, Afonso Cordeiro Torquato Neto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável do projeto de resolução de número 008/2023, Diego Anderson Mendes de Castro. Doutor Nazareno, isso aqui. Bora, presidente. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ao projeto de lei número 08, de autoria do vereador Diego Mendes Anderson de Castro. Caminho para a ordem do dia. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 007, de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto. Caminho para a ordem do dia da presente sessão. Parecer favorável ao projeto de lei número 011/2003, de autoria do vereador Antônio Laerte. Encaminham para a ordem do dia da presente sessão. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de resolução número 009/23, de vereador Diego Anderson. A ordem do dia da presente sessão. As indicações de números 155/23, 156, 157, 158 e de número 169, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar, deferidas por essa presidência. As indicações de número 167/23, de autoria do vereador Francisco Alizani, deferidas. A indicação de número... A indicação de número 166, de autoria do vereador Francisco Hugo, deferida pela presidência. O deputado dele está ligando, já atendeu. Essa daqui ele deferiu já, não? Já. Indicação número 165, do vereador Mardoni Ximenes, é deferido pela essa presidência. Moção número 034, do vereador Francisco Mardoni de Melo Ximenes, deferido pela presidência. Indicação número 163, do vereador Afonso Cordeiro Torquato de Neto, deferido pela presidência. Que foi aqui? Pronto. Moção número 035, do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, deferido pela presidência. Requerimento número 023, do vereador José Valber Menezes dos Santos, presidente dessa casa, deferido pela presidência. Requerimento do vereador Ribamar Félix da Silva é deferido pela presidência.
Indicação número 169, 161 e 162... Não, é só 169 do Ribamar. Indicação 169 do vereador Ribamar Félix da Silva, deferido pela presidência. Indicação número 161 e 162, Raimundo Maciel de Freitas Filho, deferido pela presidência. Isso é tudo Hugo, é? Indicação número 155, número 156, 157 e 158 do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, é deferido pela presidência. Indicação número 168 do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, deferido pela presidência. Projeto de lei número 012, que denomina de Isabel Ferreira de Moura a rua sem denominação oficial situada na localidade de Urucará e adota outras providências, do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior, encaminhado para as comissões. Leio todinho ou não? Só o... Pronto. Requerimento número 021 do vereador Afonso Cordeiro Torquato de Neto, que requer ao DETRAN uma sinalização horizontal em semáforo para a travessia de pedestre na CE 065, na altura da rua Amaro de Moraes, no bairro Outra Banda, vai para a ordem do dia. Tem vereador inscrito? Vereador Ribamar, se dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia aqui a presidente, a mesa, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, pessoal da guarda que eu vi aí, né? Minha primeira fala aqui, que eu vim falar aqui, viu, Elisane, é sobre as UTIs que você já trouxe para casa aqui e comentou, que eu vi aqui a resolução 53 de 2021, que em Maranguape não pode ter UTIs, né? Porque Maracanaú vai levar para lá. E eu sinto a necessidade enorme dessas UTIs em Maranguape, tá certo? Inclusive, o governador já esteve em Maranguape aqui esse mês por 2 vezes, e o senhor prefeito votou nele, está com muita força, está em muito moral, e a gente gostaria que essa fala chegasse até o governador saber por que Maranguape não pode ter essas UTIs. Maranguape está perdendo tudo para Maracanaú, pelo que eu estou vendo, né? Já perdeu aqui a parte do Pau Cerrado, já perdeu outra parte aqui para o lado do interior, agora até as UTIs que o ex-prefeito trouxe para Maranguape, Maranguape vai perder para Maracanaú. Então, o que a gente vê é que Maracanaú verdadeiramente vai se apossar de Maranguape, Alessandro. Podia dar uma parte aí, vereador? Pois não, vereador. O que Vossa Excelência traz aí, certo? Eu tive essa preocupação de procurar ver qual era o problema dessas UTIs. E como não é novidade, até dessa tribuna mesmo, já me manifestei nesse sentido, oficiei ao diretor do hospital para ver qual era a resposta clara, tácita dessa situação, e a resposta que nós obtivemos de forma oficial e na visita que a gente esteve lá também foi falado, é que a política do Estado do Ceará, certo, da saúde do Estado do Ceará, que foi aí normatizada nessa resolução, que tem vigência até o ano 2023, colocou o Hospital de Maranguape como estratégico na classificação que existe lá. Existem os hospitais que são de níveis estratégicos, de porte 3, porte 4, e os hospitais de referência, que são os grandes. E nessa categoria, Maranguape, certo, após pandemia, foi classificado nesse nível e não favorece ao Hospital Municipal de Maranguape, quem chegar lá necessitando de UTI, não favorece a existência de UTI aqui. Por essa resolução, por esse mecanismo que aí está. Vossa Excelência é muito feliz quando diz que o que está aí necessariamente atende às nossas necessidades. É necessário sim fazer uma grande força, certo?
colocar isso na pauta de discussões com o governo do Estado, para que essa resolução seja modificada e as 10 UTIs que outrora já funcionaram ali no Hospital Municipal, volte a atender a população de Maranguape, porque a gente está perdendo gente por conta da inexistência dessas UTIs aqui na cidade. Obrigado. Pronto, vereador. Vereador, inclusive, a gente vê a necessidade é tão grande na saúde em Maranguape, que agora mesmo eu fiz uma indicação pedindo para o dinheiro do leilão que vai ter em Maranguape fosse destinado para a saúde. Graças a Deus, vereador, todos subscreveram e sabe da necessidade da nossa saúde em Maranguape, certo? Inclusive, numa parte dessa aqui, o governador veio para Maranguape, dava muito bem para conversar sobre essa parte, para continuar as UTIs em Maranguape, porque estamos perdendo gente. Inclusive, teve uma senhorinha agora que foi para o hospital e chegou a falecer e não foi feito nem as cáries dela lá, que era para ter sido feito, não foi feito. Ela, infelizmente, chegou a falecer, tá certo? E outra parte aqui, que eu vou falar aqui, é sobre a limpeza aqui. Eu fiz uma indicação da limpeza aqui da redor da Câmara, certo? Que isso aqui não foi nem eu que vi. Uma pessoa falou para mim, veio de fora e disse: vereador, eu vou lhe fazer uma pergunta, como é que vocês não cuidam nem do quintal de vocês e querem cuidar da cidade? Então eu coloquei aqui uma indicação pedindo para limpar aqui realmente ao redor da Câmara. Quando eu cheguei hoje, a primeira coisa que eu fui olhar de manhã foi isso aí, e está muito sujo mesmo. Isso aqui não tem como dizer que é mentira, que é só quando o vereador sair e quiser ir olhar aqui ao redor da Câmara, aqui, é só olhar a lixeira que está aí, tudo, outras coisas mais. Outra coisa, o VaptVupt aqui, que inclusive o vereador Afonso falou que, eu acho que já botou até uma indicação, não é, vereador? Se ele não tiver colocado, viu, Cris, eu deixo a critério dele, pode colocar para o doutor Afonso Neto. Tá bom, Afonso? Marriba, se você quiser apresentar também, por mim, tá certo. Quanto mais melhor, quanto mais força, melhor. Pronto, quanto mais força, melhor. Mas se o vereador quiser colocar, mesmo que não tenha colocado, pode ficar à vontade, tá bom? Eu passo para você. Isso aqui eu já falei, que foi sobre a indicação para o leilão para a saúde. Pessoal, é isso, tá certo? Riba. Pois não, Marinda? Tu ainda tem um tempinho? Deixa eu só colaborar com a questão da limpeza que tu falou, só eu subscrevi, né, para dizer que eu não vi na indicação, até se a gente podia estender ali por trás da Secretaria de Saúde também, né? Ali durante a noite, acho que quem passa por aqui sabe que é um pouco esquisito, né, assim, durante a noite. E eu já vi algumas vezes, até alguns moradores de rua ao redor e tudo, e aí a gente podia até ver uma questão de políticas públicas. Eu acho que a gente até discutiu aqui algumas vezes no plenário, eu e o Elisânio, sobre isso. Então é uma indicação muito importante, não somente para manter a limpeza do ambiente, mas até por questão de à noite, né? Porque eu sei que também tem gente que trabalha na Secretaria de Saúde, aqui como também trabalha gente aqui durante a noite, até para os próprios servidores e para as pessoas ao redor que utilizam também a pracinha ali à noite, né? Então, por isso que subscrevi e conte comigo se eu puder ajudar, né? Também ali, junto com o pedido ao Valber, viu? Só para dizer da importância. Tá bom, vereadora. É isso, pessoal. Eu acho que a gente está aqui para trabalhar pela cidade, pelo povo, e o que a gente traz aqui na casa não é para prejudicar ninguém, é pelo bem do Maranguape, e nós vamos trabalhar pelo bem do povo e do Maranguape, tá bom? Obrigado, bom dia. A Câmara registra as palavras do vereador Ribamar Félix. E agora, enquanto inscrito, o vereador Antônio Laerte, disponível de 10 minutos regimentais. Bom dia. Estou achando assim um pouco baixo. Tá todo mundo está nos ouvindo? Bom dia a todos. Quero cumprimentar aos colegas vereadores
cumprimentar a mesa da Câmara na pessoa do presidente Valber, cumprimentar a todos que nos assistem, que se encontram aqui nas galerias da casa, cumprimentar aqui o nosso amigo Macieldo, né, que aqui está, sempre tem estado aqui conosco, cumprimentar a Guarda Municipal, que sempre nos dá a honra de enviar algum de seus agentes para estar conosco. O motivo que me traz nessa manhã, eu sempre costumo dizer que é bom pedir, mas é bom quando a gente é atendido também agradecer. Eu como vereador, todos nós somos representantes do município, mas em particular existe sempre o local onde a gente mora, como eu, que nasci e me criei ali no Papara, e a gente tem muitos pedidos, principalmente o Papara, que acredito eu ser o distrito mais produtivo de Maranguape, em questão do açude e tal, e tem muitas plantações, muitas pessoas ali sobrevivem diretamente da agricultura, principalmente da acerola. E se a gente chegar no Papara, quem mora e quem vai até ali, e perguntar qual o maior problema daquela comunidade, dentre tantos outros, mas o principal é o acesso, principalmente no período de inverno. E aí eu quero agradecer ao nosso prefeito a indicação desse humilde vereador. A gente conseguiu 3 quilômetros de calçamento, que vem do Papoco ao Marizeiras, no primeiro momento. Eu já estive conversando com o prefeito, vendo também a possibilidade da gente lutar para que a gente venha estender mais 1 quilômetro e 226 metros, se não me foge a memória, que dá do Papoco até a Praça do Papara. Então eu já me sinto bastante alegre, porque quando a gente sai do Papara e chega até o Papoco, praticamente a gente está em Marizeiras. Por quê? Porque é diferente. Calçamento é uma coisa 100%. Bom, não. Mas melhora 99%. Então eu só tenho aqui a agradecer, parabenizar o nosso prefeito pelos esforços que têm sido feitos. Mas o motivo maior que me traz é o fato de sexta-feira, também indicação desse humilde vereador, pedido meu, junto à comunidade do Papoco principalmente, é que o colégio do Papoco, ele é muito pequeno. E ele não estava mais, vamos dizer assim, atendendo as demandas ali existentes. Até para quem não sabe, o distrito, a sede é o Papara, mas o Papoco hoje tem o dobro de pessoas do Papara. O Papoco cresce e muito, ao passo que o Papara se mantém muito ali restrito, as pessoas não vendem, não loteiam suas propriedades, com exceção de que agora, nos últimos 2, 3 anos, uma pessoa comprou lá uma parte de terra lá e andou loteando. Mas, enfim, a gente entrou com a indicação, pedindo ao prefeito para que o colégio do Papoco fosse ampliado. Só que o colégio do Papoco, ele além de ser pequeno, ele não tinha espaço para que fosse aumentado. E aí eu conversava com o prefeito, seguidas vezes que a gente se encontrava, a gente tocava nesse assunto, vamos resolver. Lá ele procura a IEDA, porque a propriedade em volta do colégio do Papoco é da IEDA. Conversei com a IEDA, ela se dispôs a vender, a prefeitura comprou, e aí sexta-feira eu fui lá, eu quero aqui agradecer a vereadora Marina, que esteve conosco, ali também tem os seus familiares, a Marina é votada naquela região também, e a gente fez uma visita, e aí o prefeito nos prometeu que será ampliado, acredito que iniciará após essa quadra chuvosa, entre 3 e 4 salas, ficou ainda esse detalhe, mas que vai ser ampliado, e já deixa um espaço no terreno em que foi comprado, para ser futuramente construído uma quadra ou um ginásio. De lá a gente foi a Forquilha, visitar a creche de Forquilha, a reforma, porque estava um prédio muito complicado a situação, mas aí, acredito eu, segundo o que a gente esteve lá e visitou,
me parece que é amanhã, não é isso, vereadora Marina? Amanhã, os alunos estarão retornando para o seu lugar. Então aqui eu quero agradecer, parabenizar, por quê? Porque eu, quando em campanha, foi a coisa que eu mais preguei na campanha, quando chegava na casa de alguém para pedir a oportunidade, é que eu procuraria deixar um legado, que eu procuraria não ser mais um que passasse 4 anos e não trouxesse nenhuma mudança. E aí eu quero agradecer de coração ao nosso prefeito, porque a gente conseguiu, quando o Átila assume em 2021, quem é dali sabe que o ginásio se encontrava interditado. E foi uma luta da gente, correndo atrás, a juventude cobrando, o ginásio foi reformado e entregue à população. Quando veio aquele projeto Sinaliza, eu corri lá. Átila, alguma coisa para a nossa região. A gente conseguiu a pavimentação asfáltica da praça ao Sangrador. Existia ali um problema crônico, que é aquela passagem do rio, onde a gente costuma dizer que desce para as igrejas, no Papoco. Desce ali para o pessoal dos Bonifácios. A gente conseguiu com o prefeito manilhar e melhoramos e muito a vida daquelas pessoas ali. Recentemente a gente conseguiu também manilhamento para a estrada dos Altos Mouras, que também era um problema muito antigo. Ou seja, eu digo que posso andar de cabeça erguida, porque eu tenho me esforçado, eu tenho dado tudo de mim para que as coisas venham melhorar. Macedo é testemunha disso. No próximo dia 8, não é isso, Macedo? O prefeito vai estar no Piroás inaugurando a passagem molhada, que também é uma indicação minha, a pedido daquela comunidade. Enfim, gente, calçamento de Marizeira Lages também é um pedido e uma luta desse humilde vereador que vos fala. Então, pessoalmente, eu só posso agradecer ao nosso prefeito, que tem sempre sido sensível, atendido os nossos pedidos, e também não posso esquecer do meu grande amigo Paulo Neto, uma das pessoas que muito me ajudou, e que sempre, quando eu preciso de alguma coisa, eu chamo o Paulo Neto. Quando eu não consigo ali, às vezes, encontrar o Átila, Paulo Neto, conversa com o Átila, vê isso daí para mim. Mas eu nunca fui ao gabinete do prefeito, ele é sabedor disso, para pedir algo em meu favor, em meu benefício. Eu sempre tenho lutado pelo coletivo. E aí, nessa manhã, eu só quero agradecer e parabenizar pelos trabalhos que têm sido feitos. Falta muita coisa há ainda para ser feita. Mas acredito eu que, diante da forma em que ele recebeu e o que ele vem fazendo, eu acho que ele tem se desdobrado em mais de um para fazer, e tem feito muita coisa. Eu estou citando em específico a região aonde eu sou mais bem votado, mas todos os vereadores aqui sabem que em todo canto do município de Maranguape há alguma coisa sendo feita. Então eu só tenho nessa manhã a agradecer. Meu muito obrigado. Laerte, tu ainda tem uns minutinhos, deixa eu só pedir uma parte que eu não queria cortar teu raciocínio, okay. Só para colaborar. Só para colaborar também, né, dizer que sexta-feira eu acompanhei, né, o prefeito e o senhor na visita à escola do Papoco, e eu fiquei muito emocionada, porque eu vi o calçamento, e eu me lembro que quando começou, eu fiz um vídeo lá com a minha mãe, né, porque eu acho que a ligação do Papoco é mais do que a questão de votos, porque eu tirei 30 votos lá. Foi 30? 31. 31, Dara ali tá, que sabe de cor. Mas é uma ligação emocional por conta da nossa família, né, e tudo. E aí, sexta-feira, ela animada, mesmo não está conseguindo andar muito bem, né, o senhor viu, mas ela queria ir ver, né, ela queria ver o calçamento. Do mesmo jeito que ela queria ver as pedras quando foram colocadas lá, ela queria porque queria ver o calçamento, né. E aí eu até pedi para a Alexandra grava o mesmo vídeo, porque é muito emocionante, né? Principalmente para ela que desde de criança, né, foi criada ali, a família toda,
Então, eu fico muito feliz de poder participar de forma direta ou indiretamente, né, disso tudo que está acontecendo, lhe parabenizar, certo? No primeiro mandato, você está trazendo tudo isso, eu sei da sua luta, eu sei o quanto você se desdobra, todas as vezes que eu chego lá na sua casa, você está tentando de arrancar, não sei como é que ainda tem cabelo aí na sua cabeça, mas eu vejo o quanto você é guerreiro, o quanto você luta pelas pessoas, da sua sensibilidade, né, junto com o prefeito Átila, você caminhou ao lado do Átila, e eu vejo o quanto o Átila tem uma espécie de gratidão em relação ao Papoca e o Papara, porque também foi muito bem votado lá, e ele fez questão de falar isso na visita. Ele disse, Marina e Laerte, eu faço questão de fazer as coisas aqui, pela dona Cléia também, que é a diretora da escola, você vê aqui que ela faz um trabalho lindo e merece condições melhores, né? Falou sobre a escola, ele conhece a história do Papoca, então isso é legal, né? Aí, como você falou, nós fomos à Forquilha, né, que é o lugar do Mardoni e do Dandan. Eu queria ver em relação à creche, que, né, já foi pauta de discussões aqui, e o secretário disse que essa semana mesmo as crianças retornariam, né, para as salas de aula, e também falar sobre a passagem molhada, que nós tivemos a inauguração da passagem molhada de Retiro, né, que também foi um pedido do vereador Mardoni e do vereador Dandan. No sábado nós estivemos lá também presente, é algo que eu estou querendo fazer sempre presente, sempre que posso, né, para também fortalecer o pedido de outros vereadores, porque eu sei da luta de todo mundo aqui trabalha de uma forma diferente, tem suas bandeiras de formas específicas, mas eu sei que são guerreiros, que trabalham pelo povo, né, então colaboro as suas palavras de agradecimento a você e ao nosso prefeito Átila Câmara, e sempre que puder, tanto você quanto os outros vereadores, contem comigo. Obrigado, vereador Marino. Para concluir, vereador. Pronto. Parabéns, vereador. Depois eu quero até me aproximar mais de você, que realmente você teve muitas vitórias já, viu? Parabéns. Quero ver qual é a receita aí. Acho que eu vou me encostar mais no Paulo Neto também. Mas parabéns, vereador. A Câmara resiste às suas palavras. Enquanto seu inscrito, vereador Elisânio, disporá de 10 minutos de metais. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Mais uma sessão na Câmara aqui Municipal de Maranguape. Minha fala vai ser rápida, presidente, até porque eu preciso ser mais sucinto nas palavras. Me disseram isso, que eu fosse mais objetivo naquilo que a gente quer retratar, certo? E aí vou tentar fazer esse exercício aqui. Vereador Laerte, me permita me dirigir diretamente a Vossa Excelência. Vi aqui que o senhor colocou algumas das questões que estão em curso no município de Maranguape, principalmente no interior, e creio que nenhum dos 19 vereadores aqui trabalha diferente do ponto de vista de apresentar ao governo municipal, certo? Seja nas mais variadas discussões, as demandas que a nossa população enfrenta para que isso, de fato, venha a melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas. E eu, numa conversa há pouco tempo com um amigo meu, a gente conversando sobre Maranguape, discutindo as políticas municipais, e eu disse isso lá e vou trazer para cá a mesma fala. Não se pode pensar hoje em Maranguape num projeto de desenvolvimento da cidade sem necessariamente passar pelo nosso interior. Não se pode falar hoje num projeto de desenvolvimento de Maranguape sem necessariamente passar pelo interior. E aí vou dizer algumas das questões. Nós não temos mais tanta clareza sobre a população do município, daqui a pouco a gente vai ter, mas até pouco tempo atrás, 44%, entre 40% e 44% da população municipal residia lá. Nós temos um município dividido em um distrito 7, que é o que concentra maior número de habitantes, e 16, que se localiza no interior. As dificuldades das pessoas que moram no interior, elas são, digamos assim, em alguns casos, multiplicadas por 2 em relação às dificuldades que as pessoas passam na sede. As oportunidades que se tem aqui, muitos deles não se tem lá. E está passando na hora, certo, de que os governos que assumam essas cadeiras aqui
no município de Maranguape possam colocar os seus planejamentos, de fato, mais voltados para o interior, porque existem questões que ainda hoje precisam ser resolvidas lá, que de certa forma a gente fica até atônito em saber que ainda não foram, e que ainda é problema da nossa cidade. E eu vou trazer aqui mais um, certo? Que eu já falei aqui na vez passada. O vereador Afonso até concordou com a minha fala, ao dizer que, no momento como esse hoje, certo? Em que a garantia dos direitos de ir e vir são assegurados por lei, e ainda existe, vereador Cássio, lugares, localidades no nosso Maranguape, que as pessoas são privadas do direito ao uso do transporte coletivo. Por quê? Seja o problema da estrada, seja o problema que a empresa não quer fazer, ou se nega, ou não quer, ou não sei, quer fazer o transporte, mas os usuários estão lá para fazer uso daquilo que é de direito seu. E não existe esse direito garantido. E aí a nossa missão aqui, vereador Laerte, utilizando novamente Vossa Excelência como pauta, é que nós, como vereadores, temos a obrigação e a responsabilidade de dar voz a essas questões, para que o poder público possa enxergar esses problemas e efetivamente colocar no seu planejamento a resolução dessas ações. Não existe favor nenhum, não existe complacência nenhuma, não existe bondade aflorada nenhuma em você favorecer uma obra pública, seja na sede do município, ou seja, no interior do município. Nós estamos aqui, vereador Júnior, para isso mesmo. Nós, para traduzirmos os gritos, os sofrimentos e os clamores da população e o governo executivo para fazer. Nós não temos condição de fazer. Quem faz é eles, quem faz é o governo municipal. E é muito bom quando a gente vê que se faça. É muito bom quando a gente vê que se faça, porque minimamente se chega a um determinado grau, digamos assim, de realização, que possa minimizar um pouco do sofrimento daquelas pessoas que lá estão. Porque, agora, trazendo novamente a fala que eu fiz na vez passada, tanto a questão das UTIs, como a questão do transporte coletivo, coloquei na mesa aí hoje uma indicação, e vou provocar já uma reunião com o núcleo de trânsito do município, para que se possa fazer uma averiguação, certo? Das concessões feitas no município de Maranguape, as empresas que foram autorizadas a fazer o transporte coletivo. Vereador, me dá um minuto. Ou já. Ele me dá um minuto. Ou já. Porque é inadmissível que uma concessão municipal seja dada, as passagens que são cobradas não são baratas, e o usuário, certo, que tem o direito de pegar o ônibus de frente à sua casa para ir e voltar, mesmo assim não tem esse direito, porque a empresa se nega a fazer o transporte. Está acontecendo isso para a Serra da Jubaia, pode estar acontecendo isso lá no Saco Verde, pode estar acontecendo isso em mais algum interior do nosso município. Dois já, vereador. E aí a minha pergunta: os usuários que estão lá para fazer uso desses transportes não possuem os mesmos direitos daqueles que estão aqui? Aí a gente quer saber, é nesse momento que a gente quer ver, certo? Não queremos ver o silêncio como resposta. Então vamos provocar aos órgãos municipais, pedir à gerência de trânsito aqui que nos dê essa resposta. O governo municipal tem parcela nisso, é quem concede a linha. E vamos conversar com as empresas de transporte coletivo. Por quê? Porque antigamente não tinha estrada, agora o bom ou ruim tem, e não estão indo. Pela sequência, me pediu a parte aqui o vereador Júnior, na sequência o vereador Hugo e posteriormente o vereador Afonso. Nós temos 5 minutos aí para vocês. Obrigado. Vereador, eu também, por muitas vezes, já fiz solicitação, né, de criação de novas linhas, de extensão de linhas, né, para questão de economia. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa estudar essas linhas que existem hoje no interior para melhorar a situação rentável.
Porque o que a gente vê, não só no transporte do nosso município, mas no estado do Ceará, a gente está tendo uma mudança muito grande, certo? A gente vê que a serra da Palmácia, Pacuti, Guaramiranga, Aratuba, aquela região, as linhas que atendiam lá pela Fretcar foram abandonadas. Por quê? Porque o passageiro hoje se utiliza muito do Uber, não desce mais para fazer seus pagamentos porque tem o Pix. Então, sim, a situação mudou. Há um tempo atrás, o passageiro se deslocava para a sede para fazer seus pagamentos, para resolver seus problemas. Hoje a tecnologia, ela mudou. Então isso aí também interfere na gente dentro do município. A gente vê agora, recentemente, o município de Paraipaba, Trairi, a Fretcar deixou de operar. Lá não tem mais transporte metropolitano. Isso aí é um caso sério. A gente sabe que tem pessoas que precisam. O que a gente tem que fazer aqui em Maranguape, e que eu me associo, Vossa Excelência, para conversar com o pessoal da Guarda, é a gente fazer um novo estudo no interior do nosso município para adequar essas linhas. A gente pode juntar uma linha que vem da Cachoeira, passando pelo Piroá, né? Entrando pela Jubaia, saindo da Jubaia, atendendo as Boa Vistas e vindo até Maranguape. Com isso a gente torna aquela linha mais rentável e pode aumentar o volume de horários naquela região. Então isso aí é só a gente sentar mesmo para fazer uma análise. E é necessário. Beleza. Só as minhas palavras, vereador. Vereador. Obrigado pela parte, o vereador Elisânio. Aliás, eu estou tendo muito contato com o pessoal do Itapebuçu em relação aos profissionais, tanto na área de educação como na área de saúde. E dentro do seu parâmetro aí, eles reclamam muito para a gente tomar alguma providência sobre as linhas que fazem aquele trecho daqui de Maranguape até chegar em Itapebuçu. E eu também recebi de reclamações da Lagoa de Juvenal. Ou seja, se não é problema de estrada, não tem desculpa de problema de estrada, que está um asfalto bom. Então, é falta de competência das empresas de manter os horários e pré-fixar, porque eles precisam se acordar de madrugada para poder estar no horário normal lá. Porque a saúde não, a saúde daqui, que são lotados na saúde, vai no transporte da saúde, mas os outros não. É por isso que eu associo o seu pedido e está corretamente, viu? Vereador Afonso, para a gente finalizar. Vereador Elisânio, lhe parabenizar mais uma vez. Você sempre que usa dessa tribuna traz assuntos muito pertinentes para o município. Obrigado, e fala com muita altivez, muita força e determinação. E dizer a você, Elisânio, concordo plenamente com tudo que você abordou. O vereador, meu primo Júnior, complementou com a questão do transporte. Tem que ser atendido às nossas comunidades. Parabéns por abordar esse assunto. Eu me recordo, Júnior, que eu era vereador nessa casa, vereador Elisânio, e à época nós regulamentamos o transporte alternativo aqui em Maranguape. E eu sofri muita pressão dos lobbies das empresas de ônibus no sentido de que essa Câmara não aprovasse o alternativo. E nós aprovamos. Nessa época o Júnior, o Davi, o pai dele e os irmãos, inclusive, votaram em mim para vereador e eu abracei essa causa. O Júnior lembra bem que a gente visitava, fizemos planejamento, trabalhamos juntos, questão de estatuto, e hoje encontra regularizado um alternativo que é muito bom para o estado do Ceará e para o Brasil. Quando se fala, Elisângela, que não se atende às comunidades, e o vereador Hugo falou do asfalto, seja asfalto ou estrada de chão, Hugo, não justifica a falta de atendimento, porque quando pegaram as linhas, quando participaram da licitação, eles sabiam onde iriam atender. Se não pode, vereador Júnior, presidente, que cancele, que entregue a linha para que outra empresa pegue ou transporte alternativo. Era isso que eu queria te dizer, Elisane, mais uma vez reforçar essa questão do atendimento no interior, da visão da gestão para o interior, porque o interior necessita muito desse olhar da gestão, e eu acredito e tenho visto algumas ações do prefeito Atlas já voltadas para atender e diminuir as dificuldades de quem mora no interior. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Você dá só um minuto, vereador, por favor.
Se o presidente conceder, que eu já extrapolei aqui, se ele concedeu... 12 minutos, mas pode conceder mais um minuto. Bom Obrigado, dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A questão do nosso amigo o relator, do Itapeba Sul, eu já tinha até aqui querendo falar, tocar nesse assunto, né? Quando a gente tínhamos 3, 4 empresas de ônibus rodando dentro do município, lá mesmo no bairro dos Altos, todos eles entravam levando as bordadeiras, as costureiras. Beleza, isso aí era essencial. O que acontece? As empresas saíram, tanto a Freticar, a Via Metro chegou a rodar lá dentro do Itapeba Sul, certo? E o que acontece? Saíram todo mundo. Ficou o quê? Só 2 empresas e agora não rodam mais. Quer dizer, isso aí está errado. Quando estava 4 empresas, 5, era todo mundo rodando, em vez de quando passando dentro dos autos, levando as bordadeiras, trazendo. E agora não tem concorrência, não vai ninguém. O pessoal desce na pista, debaixo de chuva, e anda lá seus 500 metros, com as sacolas de confecções. Então, parabenizo aqui o vereador em tocar nesse assunto. Tanto o vereador Hugo, como o nosso amigo vereador Elisânio. Muito obrigado. Presidente, obrigado aí pela concedência com o tempo, porque o assunto de fato é importante, certo? E só para finalizar, dizer, vereador Júnior, o senhor tocou no outro ponto de extrema importância também. A otimização desses transportes, certo? Pode ser que seja uma solução ou pode ser que seja um problema, porque não consta lá nas licitações das linhas quando foram feitas que o ônibus que vai para distrito tal tem que ir também para distrito para outro distrito. As linhas são individuais e isso prejudica muito os usuários dessas regiões, que o rapaz tem tempo para chegar para os seus compromissos, mas infelizmente tem que rodar quase que o município para otimizar a linha do ônibus. Obrigado, presidente, pela concessão do tempo. Pois não, a Câmara registra para o vereador Elisânio. Quanto vocês quiserem, vereador Mardônio? Para 10 minutos regimentais. Agradecer a passagem mais lá. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssima senhora vereadora Aline Lima, público que nos assiste, gostaria de cumprimentar em nome do nosso amigo Kennedy, cumprimentar a Guarda Municipal que nos acompanha e que nos acompanha por meio das redes sociais desta casa. Senhores, eu serei breve, mas não poderia deixar de abordar esse assunto quando o assunto é leitos de UTI aqui no nosso município ou em qualquer lugar do estado do Ceará. Eu digo isso porque eu sempre, desde o início eu iniciei o meu curso de Direito, nós iniciamos uma militância, e aí eu acredito que seja do conhecimento de muitos, em que nós ajuizamos a saúde pública no estado do Ceará a fim de garantir um direito constitucional, o direito à dignidade da pessoa humana, que é ter um acesso digno a uma saúde pública, gratuita e de qualidade. E esse problema é um problema que posso dizer que é um problema crônico, que assola todo o Brasil. Maranguape, a bem da verdade, nunca teve leito de UTI antes da pandemia. No período pandêmico, os governos do estado, os municipais e a União se mobilizaram a fim de colocar um esforço maior para que pudesse atender os municípios, inclusive municípios menores no estado do Ceará. Ocorre, senhores, que de acordo com a própria resolução que foi citada aqui pelos nobres vereadores Elisane e vereador Ribamar, Maranguape não se encontra incluso nos municípios que têm direito a esses repasses, tanto do Estado quanto da União, em referência à implantação desses leitos. Eu queria dizer que não se trata puramente dizer o município de Maracanaú, o município de Fortaleza está engolindo, Maranguape está levando esse leito de UTI. Eu, como um militante da saúde pública, que tenho esse trabalho, acredito que o doutor Afonso, vereador, também tem esse trabalho de judicializar a saúde, eu gostaria até de citar aqui brevemente um exemplo. Nós protocolamos na quinta-feira um pedido de leito oncológico para uma senhora que se encontra internada aqui no hospital para ter o tratamento no CRIO ou no Instituto do Câncer. O juiz deferiu a liminar do nosso escritório, vereador Afonso, e o Estado não cumpriu em 24 horas. Nós pedimos a aplicação de multa, o juiz deferiu e o Estado, mais uma vez, não cumpriu.
E agora, por último, ontem o escritório pediu a prisão do secretário de Saúde do Estado do Ceará por descumprimento da ordem judicial pelo crime de desobediência. Então, senhores, o que nós temos, e aí eu não estou querendo fazer política, eu respeito o posicionamento de todos, do vereador Riba, do vereador Elisane. Quanto a esse sentido, eu acredito que quando se fala nisso, a gente está buscando, quando Vossas Excelências trazem esse tema aqui para casa, a gente está buscando realmente ajudar Maranguape, ajudar a melhorar a saúde pública aqui do município. Mas eu só queria colocar que nós estamos vivendo um problema seríssimo na saúde do Estado do Ceará. A exemplo do fechamento da emergência do HGF. Pasmem, senhores. O HGF fechou as portas, fechou sua emergência, e aí se você chega lá doente, você não consegue sequer entrar para receber um atendimento público ali naquele hospital. E aí não fica só no HGF, como já se especula também situações parecidas no IJF, em alguns Gonzaguinhas do município de Fortaleza. E aí, ainda sobre a questão dos leitos de UTI, eu tive minha liberdade de rapidamente pesquisar aqui. Pelo SUS, um leito de UTI, ele custa, em média, pelo SUS, que esse valor não custeia 100%, tem que ter a contrapartida, o que o SUS forneceria se nós estivéssemos enquadrado nessa resolução, que nós não estamos, nós gastaríamos em torno de R$18 mil por mês com um leito de UTI. Mas, de acordo com a matéria também do Diário do Nordeste, que eu vi agora, um paciente em leito de UTI, ele pode custar até R$80 mil. Seria excelente que tivesse leito de UTI para todo mundo e que o Estado pudesse custear isso. Porque é muito simples, senhores, a gente cobrar de um gestor, de uma gestão a nível de Maranguape, a nível de Paramoti, a nível de Canidé, a nível de Caridade, que se implante algo com um valor tão vultuoso financeiramente, como é essa situação dos leitos de UTI, sem que haja uma contrapartida do governo do Estado e do governo federal para esses fins. Então, gostaria até de sugerir que, até que eu coloquei aqui na sessão passada, que o deputado Matheus Noronha destinou já esse ano 2.400.000, que nós colocássemos nossos esforços a fim de buscar dos nossos representantes, como o vereador Afonso colocou, e o vereador André Figueiredo destinou 1 milhão aqui para o nosso município, que todo esforço é bem-vindo, né? Vamos buscar, e aí vamos buscar até daqueles que a gente não votou, deputado, mas que foram votados aqui no município de Maranguape, para que possam destinar recursos para ajudar a nossa população. Então eu só gostaria de deixar justificado aqui, a título de esclarecimento mesmo, não estou contrapondo o posicionamento de nenhum dos senhores vereadores, mas a título de esclarecimento do custo que é um leito de UTI em um município do porte de Maranguape, se não tiver uma contrapartida do Estado do Ceará, se não tiver uma contrapartida da União. Então, são essas minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A Câmara registra as palavras de Vossa Excelência. Encontra-se também aqui a indicação de número 060 do vereador Ribamar Félix, que não foi deferida. Vossa Excelência pode deferir, então a indicação do vereador foi deferida por essa presidência. Tudo bem, vereador. Aquela indicação que surgiu, a do... Tá, e no final, presidente, eu queria os meus 3 minutos, viu? Explicações pessoais, vereador Elisane e vereador Ribamar. Tem. E vereador Júnior? Também. Pronto. Então, iniciamos a ordem do dia. Apreciando o projeto de resolução de número 007/2023, de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, que concede a medalha Pedro Câmara ao senhor Antônio Edés Alves de Castro. Em discussão. Senhor presidente, o projeto de nossa autoria, que é uma maneira de nós reconhecermos pessoas que passaram por esse poder legislativo e deixaram seu nome marcado na política de Maranguape, como é o caso do vereador Antônio de Castro, vereador de vários mandatos. Tive a oportunidade de, por 2 mandatos, ser vereador, 3 mandatos, ser vereador junto com o ex-presidente também dessa casa, vereador Antônio de Castro, que contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade e também é um empresário de renome no município, gerando muito emprego. E esse é o motivo, senhores vereadores, de nós estarmos apresentando o projeto de resolução, solicitando que ele seja agraciado com a medalha Pedro Câmara. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Diego. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao vereador Afonso Neto pela lembrança
Meu pai realmente que teve um extenso trabalho na vida pública em Maranguape, foi vereador por 6 mandatos consecutivos, presidente dessa casa por 2 vezes, secretário, também investe muito na cidade, né, gerando emprego na parte da construção civil, e a gente fica muito agradecido porque realmente, no período que ele passou na vida pública, ele realmente se esforçou muito para contribuir para o crescimento de Maranguape, seja com projetos, com trabalhos sociais. Então a gente fica muito grato pela lembrança, Afonso. Muito obrigado. Também para discutir, também tive a honra de participar por 2 mandatos, junto com o vereador Antônio de Castro. É uma justa homenagem, ex-vereador, presidente desta casa. É um homem pacato, um homem muito comprometido com as causas do município. E muito justa homenagem. Parabéns, vereador. Não lembro não. Não havendo mais sem querer discutir, em votação. Quem for a favor, permanece como está. Aprovado. Caminham para a próxima sessão ordinária, dia 4. Em discussão, o requerimento de número 021/2023, também de autoria do vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, que requer do DETRAN, Departamento Estadual de para que seja implementada a sinalização horizontal e um semáforo para travessia de pedestre na CE 065, altura da rua Amaro Moraes, bairro Otabana. Em discussão. Senhor presidente, esse requerimento foi uma solicitação ali da comunidade, principalmente da comunidade do Mororó, que centenas de alunos vêm diariamente estudar na escola Paulo Sarazate, no bairro da Otabana, deixando os pais e as mães muito aflitos com a travessia da rodovia da CE 065 ali em frente ao estado de Morazão. E é um pedido que nós fazemos ao DETRAN, e se os demais vereadores quiserem subscrever o requerimento, eu agradeço, que é uma maneira de ter mais força, de chegar mais forte esse requerimento no estado e que possa atender esse pleito que vai servir muito para a segurança dos nossos alunos. Para discutir. Presidente, eu gostaria de subscrever o requerimento do vereador Ribeiro, vereador Júnior. Vereador Afonso, esse projeto de indicação é mais do que importante, né? Em 2021, inclusive, eu solicitei do governo do estado, do DETRAN, que abrisse aquela rua para facilitar o trânsito. Até para um projeto futuro também, colocar essa via da Ultrabanda, que é a entrada do município, como faixa de entrada e lá como saída, né, para facilitar o trânsito aí, que é muito complicado. E eu me associo ao seu requerimento, gostaria de também assinar, e enquanto eles não abrem a rodovia para fazer a rua, pelo menos eles coloquem o sinal de pedestre e a faixa para poder atender os estudantes e a população daquelas comunidades. Verdade. Parabéns, vereador. Não, eu já tinha me manifestado na primeira votação do requerimento do vereador Afonso, hipotecando o meu total apoio a esse requerimento, porque nós temos um problema hoje, vereador, que diz respeito ali àquela trafegabilidade, principalmente por conta da escola Paulo Sarazate, que recebe muitos alunos ali do nosso bairro Mororó, né? Mas daqui a pouco nós vamos ter outro, porque está sendo feito lá uma nova escola que em um determinado tempo futuro irá funcionar e vai complicar ainda mais aquela trafegabilidade ali, né? Então, a discussão que hoje tem como foco os alunos que fazem ali não só os alunos, como também os moradores ali daqueles bairros, daqui a pouco vai piorar em função de mais uma escola naquele mesmo trecho ali, aumentando a movimentação de pessoas naquela região. Então, é muito importante com que esse seu pedido seja de fato feito, realizado, porque vai garantir a vida de muita gente, pode ter certeza disso. Não havendo mais sem querer discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de resolução número 008/2023, de autoria do vereador Diego Anderson de Castro, Mendes de Castro, que fica concedido medalha Pedro Câmara ao senhor Nazareno Nunes Cordeiro e adota outras providências. Em discussão. Para discutir. O doutor Nazareno já foi vereador dessa casa, advogado, pai do nosso amigo vereador Afonso Neto, que tem uma grande folha de serviço prestado por Maranguape, seja na advocacia, seja na vida pública, também é agricultor, né, Afonso? Até hoje atuante na agricultura e tem uma grande história em Maranguape, para contribuir muito para a história do Ceará também, que ele já foi deputado também,
Então é mais do que merecedor por esse reconhecimento. Presidente, eu agradeço também ao vereador Diego por essa homenagem que vai fazer ao doutor Nazareno, meu pai, que, como ele falou, foi vereador por 2 mandatos aqui em Maranguape, foi deputado estadual e colaborou muito para o crescimento, para o avanço desse município, que eu me recordo que na gestão do prefeito George só via doutor Nazareno, que é seu amigo, presidente, amigo pessoal do Valber, de vários vereadores, do Davi, só naquela gestão, lá atrás, se eu não me engano, há 12 anos atrás, ele conseguiu viabilizar 21 milhões de reais para a infraestrutura desse município. O deputado Zé Gerardo havia perdido a prefeitura de Caucaia, tinha o recurso disponível, o papai correu atrás, aplica em Maranguape, e foram 21 milhões de reais que fez uma revolução na gestão, ajudou muito a gestão do George, principalmente na infraestrutura do Novo Maranguape 1 e Novo Maranguape 2. Muito obrigado, Diego. Uma homenagem muito, mais do que justa, né? O doutor Nazareno, um político que muito contribuiu com o nosso município, né? Um amigo, aprendi muitas coisas com ele, né? Participei do grupo político lá. E parabéns, vereador. Doutor Nazareno merece todas as homenagens que Maranguape puder dar a um filho que tanto contribuiu com a sua cidade. Muito justa a homenagem, vereador. Eu nasci e me criei vendo falar no doutor Nazareno. A minha família era devota dele, eleitora dele, né? E eu tive a honra de participar nessa Câmara, 2 mandatos com ele. É um homem muito íntegro, um homem muito respeitado em Maranguape, que merece todas as homenagens, como diz o vereador Júnior. Vereador Mardônio. Senhor presidente, queria dizer que concordo com a homenagem. Eu acho que é mais do que justo. O doutor Nazareno é um político que deu sua grande contribuição aqui no município de Maranguape e continua dando, que eu acredito que é um conselheiro seu, vereador Afonso, e também como advogado aqui do município, né? Até quando bem jovem, quando eu ainda pensava em 50 anos de advocacia, eu ia falar, chegar, não nos anos, mas de advocacia, mas chegar essa importante trajetória que o doutor Nazareno tem aqui no município de Maranguape, que lá atrás, quando eu ainda no ensino fundamental, que tinha vontade de cursar o curso de Direito, fazer advocacia, né, a gente se espelhava em dois advogados que, para a minha época, tinham uma grande atuação aqui no município, né? 3, o doutor Pedro Câmara, o doutor Nazareno Cordeiro, e também lá na minha época, que ainda é um grande advogado atuante, o doutor Valtson, né? Então, eram os 3 advogados ali nesse meu período da juventude que a gente ouvia falar muito aqui no nosso município de Maranguape. Então, tanto na área da advocacia quanto na área política, queria dizer que concordo plenamente com sua indicação e conto com o nosso apoio. Não havendo mais sem querer discutir, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Caminha para a ordem do dia da sessão do dia 4. Projeto de resolução de número 009/23, de autoria do vereador Diego Anderson Mendes de Castro, que fica concedida a medalha do Dr. Ageu Ebster ao senhor Hermano José Moreira Gugel. Em discussão. Vai discutir? Vai discutir, senhor presidente. O Dr. Hermano já foi vereador, presidente dessa casa, é um grande médico, né? Até hoje, um médico atuante, muito conhecido em Maranguape, tem uma grande folha de serviço prestada e acho mais do que justa essa homenagem. Bom, também para discutir, justa homenagem ao grande médico, grande ser humano, que é o Dr. Hermano, ex-presidente dessa casa, vereador de Maranguape, que hoje ainda presta um importantíssimo serviço ao município de Maranguape. Não havendo mais sem querer discutir, em votação. Quem em favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Encaminham para a sessão do dia 4. Projeto de lei número 011/23, de autoria do vereador Antônio Laerte, que denomina de Maria Clotilde de Souza, rua sem denominação oficial, situada no distrito de Jubaia, e adota as providências. Em discussão. Discutir. É um pedido do nosso amigo Macieldo, né? E aí eu pedi que ele fizesse um levantamento do nome da pessoa. E muito... Está muito longe. Está muito longe. Não dá para... Discutir. Pronto, isso aqui está melhor.
O Macedo me procurou para que a gente desse nome àquela rua principal do Piroás. E aí eu disse: Macedo, procura a pessoa que você veja que mais contribuiu com aquela comunidade, e eu não há nenhum problema. Nós estamos ali para trabalhar pelo povo. E é uma das coisas que a gente muito faz aqui nessa casa, dar nome a algumas ruas que ainda não tem. E aí o Macedo levantou todo o histórico da pessoa e me trouxe. Segundo ele, é uma pessoa muito querida naquela localidade, e acho que é muito merecedor. Isso é importante, a gente eternizar o nome de alguém que muito contribuiu com a localidade. Não havendo mais quem querer discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Encaminho para a segunda votação na hora do dia 4. Não havendo mais nenhum projeto a ser discutido, nem votado, e enquanto-se inscrito em explicações pessoais, vereador Riba, vereador Elisânio e vereador Hugo e Mardônio. Então, com a palavra, vereador Hugo, 3 minutos. Já foi deferido já. Bom dia. Bom dia, presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, assessores aqui presentes. Amigos, eu venho aqui dar uma boa notícia para os maranguapenses, principalmente essa área que é aqui do Novo Maranguape 1 e do ProUB. Em dezembro do ano passado, janeiro e dezembro do ano passado, nós, junto com a professora coordenadora Giovana, da CRED 1, nós percorremos algumas escolas daqui de Maranguape, nível de estado. E a grande dúvida era, o CAIC precisava de uma reforma. Recebemos uma comitiva de técnicos da SEDUC, e a SEDUC nos falou que o seguinte: sairia muito mais barato para o estado a construção de que a reforma daquele prédio que era de pré-moldado, né? Que é montado que já está ultrapassado, muito quente, falta de adaptação e tudo mais. E semana passada eu tive com a professora, a coordenadora Giovana Cred, e eu tive uma grande surpresa que ela nos repassou. O processo, junto com os técnicos, foi aprovado. E o CAIC vai ser feito, início, 12 salas de aulas, no valor total de R$ 12.532.449.098. Esse dinheiro, isso aqui não é sonho, isso aqui já é uma realidade. Já foi passado para o setor de licitação e já abriu a concorrência para as empresas a vir fazer a parte dessa coisa. O importante é o seguinte, que mais uma vez Maranguape, né, no lado da educação, essa aí foi a primeira, que vai ser feito 12 salas. Educação dinheiro nunca é gasto. Quem investe em educação e saúde é retorno garantido. Tá? Eu quero só deixar registrado para que não apareça um padrinho político dizendo que foi fulano que conseguiu, que fulano não. É da própria Secretaria da SEDUC, junto com os técnicos da CRED 1, que optou para fazer essa reforma. Tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador Hugo. Agora o vereador Elisângel, dispara de 3 minutos regimentais. Presidente, eu pedi aqui para retornar nos 3 minutos de explicações pessoais. O vereador Mardônio trouxe aqui algumas explicações sobre a questão das UTIs no município e de forma geral, ele colocou a situação do país do ponto de vista de saúde pública. E eu não vou aqui entrar, digamos assim, na contramão ou ir de frente às palavras que o vereador Mardônio, que tem razão em muita coisa que ele coloca.
mas existem alguns esclarecimentos que eu queria fazer de forma rápida. A pandemia, certo, do Covid-19, ela nos trouxe uma nova realidade para a saúde pública de forma geral, no mundo todo. E ela tirou, digamos assim, a roupa, desnudou, digamos assim, a sociedade em si, do ponto de vista de planejamento e do ponto de vista de eficiência da execução das políticas públicas para a saúde. Mostrou a nossa fragilidade. E quem pagou essa fragilidade, pagou com a vida, por sinal, foi aquele que não tem acesso à saúde, que é a população mais carente. Então, a gente que teve acesso naquele momento a 10 UTIs no nosso município, certo? E quando passado ao problema da pandemia, a gente perde algo que é um patrimônio adquirido pela cidade por conta de políticas, de planejamento de políticas que não atenderam o nosso município. Eu creio que no momento como esse, quando a gente se contenta com uma afirmação dessa, a gente está simplesmente colocando no rol da normatização o fato de que Maranguape não precisa e não é necessário aqui termos acesso a esses leitos de UTI. E nós temos, e nós precisamos. Não podemos nos conformar com isso. Temos que ir até as últimas instâncias para que isso, de fato, seja retomado para a cidade. Se for uma política estadual que não contemplou Maranguape, pois vamos para a mesma discussão com o governo estadual ou com o governo federal. Quanto é que custa uma UTI dessa, como o vereador trouxe aqui, que varia entre 18 a 80 mil reais? Se nós colocarmos isso às 10, no preço máximo de 80 mil reais, a gente vai ter 800 mil reais mês. Quase que 1 milhão. Em um ano teremos 12 milhões de custeio. Nós temos nós temos uma lei orgânica, uma lei de orçamento aprovado de mais de 100 milhões de reais, quanto que para o hospital é quase que mais de 31 milhões de reais. Então, há como mexer no orçamento municipal, deixando políticas que de fato não necessariamente possam ser de maior impacto como essa, transpor esse recurso para a saúde para bancar no mínimo metade dessas UTIs e ir em busca de barganhar com o governo do estado, com o governo federal, a habilitação dessas UTIs para que tenhamos os 50% do orçamento restante. Isso é questão de prioridade, isso é questão de planejamento, de objetividade e de comprometimento com a vida do nosso povo maranguapense. Então, creio, mesmo atendendo muito das expectativas trazidas aqui, das explicações trazidas pelo vereador Mardônio, essa é uma discussão que precisa ir para a mesa do debate. É uma discussão que precisa ser colocada, porque antes da pandemia, a nossa situação maranguapense era uma. Hoje, ela pode ser até pior. E a gente precisa dar essa resposta. Muito obrigado, presidente. Conta-se escritas explicações pessoal, vereador Ribamar. Disparado de 3 minutos. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, vereador Mardônio. Mardônio aqui, ele falou sobre as UTI, falou sobre a pessoa que botou na justiça, né, para poder ter uma UTI. Aí eu me pergunto aqui, quem não tem um advogado, quem não tem como pagar um advogado, pessoal? Então, o Elisane foi muito feliz quando falou que a gente tem que ir até o final para lutar pelas essas UTI. Tem que ir até o final mesmo, com o prefeito, com o governador, porque o governador falou até que a cidade aqui era cidade mãe. E como é que ele vai tirar a cidade mãe e colocar a cidade mãe na UTI? Porque se nós precisamos todo dia de UTIs em Maranguape, todo dia é transportado gente para outro hospital, todo dia está na regulação. Eu sou muito da área do esporte, mas resolvi lutar também pela saúde, porque eu tive Covid, eu passei por momentos ruins, então eu resolvi também lutar pela saúde, porque eu sei que o maranguapense precisa das UTIs. Por que vai para Maracanaú e não fica em Maranguape, se o governador disse que Maranguape é a cidade mãe dele? Veio 2 vezes aqui em Maranguape, fazer o quê? Inaugurar o quê? Uma pedra? Inaugurar um trator que veio para Maranguape e não pode segurar essas UTIs, que nem a Alessandro falou. Se não resolver de um jeito,
vamos para outro jeito, vamos falar com o presidente, com o deputado, mas que a gente lute por essas UTI de Maranguape, lute pelo povo. E falando da saúde também, eu gostaria até de saber do pessoal, que o Neto não está aqui, que é da Comissão de Saúde, se foi tomada alguma providência sobre esse falso médico que falaram que tinha aqui em Maranguape, que ninguém fala nisso. Isso também é muito sério. Eu posso cair na mão de um falso médico desse, um vereador desse pode cair na mão de um falso médico, uma pessoa da família, de qualquer pessoa aqui pode cair na mão de um falso médico desse. Então, pessoal, quando um médico desse vem para Maranguape, tem que ter responsabilidade, tem contrato, saber do que ele faz mesmo, se ele realmente é médico, porque eu não ia nem comentar sobre isso aí, mas como eu vi aqui no meu celular, que tem também o receituário de Maranguape, eu resolvi falar, temos que tomar providência sobre isso. Vamos saber se foi dado parte dele aqui em Maranguape também, ou se foi só nos outros estados, nos outros municípios. Então, pessoal, a gente tem que lutar pela saúde, porque quem já ficou doente sabe o que passar por necessidade de UTI, ficar doente, que nem eu passei 7 dias no oxigênio. É por isso que eu resolvi falar sobre a saúde, resolvi ir nos hospitais, porque só quem passa é que sabe o que é a pessoa estar doente no leito de hospital. Tá bom? Obrigado, bom dia. Presidente, só uma questão de ordem para explicar essa situação desse médico, viu, vereador Ribeiro? Eu tenho acompanhado a situação desse falso médico aqui, que tem repercutido muito na televisão. E só para que a gente possa entender como aconteceu, viu, presidente? Rapidamente aqui. Esse falso médico, ele iniciou a faculdade, salvo engano, na Bolívia, veio para o Brasil, entrou na justiça com um diploma falso, a justiça concedeu uma liminar para que a UES revalidasse o diploma dele, a UES revalidou, e aí ele passou a exercer a medicina aqui no estado do Ceará. Então, eu sou advogado. Se eu chego aqui, um colega advogado aqui, eu conheço o Wagner, se ele chegar com a carteira da OAB dele, eu pressuponho que ele é advogado, mas se chegar aqui, ele é advogado, aliás, mas se chegar aqui uma pessoa que eu não conheço com a carteira da OAB, ela faz audiência aqui no Fórum de Maranguape, e aí não tem como eu averiguar. Eu não tenho conhecimento se esse médico trabalhou em Maranguape, mas só para deixar claro que não foi algo que chegou aqui no município e a pessoa contratou porque não averigou, porque até registro no Conselho Regional de Medicina esse médico tinha. Só a título de esclarecimento para que a gente compreenda no geral. Vereador, é só assim, tipo assim, eu sei que em qualquer momento... Vou pegar o outro aqui. Pode acontecer isso, tá entendendo? O que eu tô querendo saber é se foi tomada providência, entendeu? Da parte desse médico também, e ficar legalizado na delegacia que ele era o falso médico que estava atendendo as pessoas em Maranguape, entendeu? Era essa parte aí que eu estava querendo, entendeu? Pode comentar. Não, só que eu estou acompanhando um pouco essa realidade do médico, é como o Mardoni falou, realmente o médico tinha até CRM, o médico tinha tudo, né? E realmente era quase impossível você identificar ali né, a falcatrua do médico naquele momento. E a GAECO é quem está tomando posse de toda essa situação aí. Ele está investigando não só ele aqui no estado do Ceará, mas está investigando também em outros estados. Entendeu? Enquanto se escriturador, Junho, explicações pessoais. Maria, quase sessão só explicação pessoal hoje. Dá uma sessão, uma explicação pessoal. Vamos escrever também para completar. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente e público aqui presente, né? Eu me inscrevi para as explicações especiais para falar sobre a questão do transporte, né? Que ficou um pouco mal explicado, né? A região que eu falei, que as empresas intermunicipais abandonaram, hoje elas são atendidas pelo transporte alternativo. Se não fosse as Topix, a região Palmácia, Aratuba, aquela região, não tinha transporte público, né? Foi uma luta que a gente travou, tanto no município de Maranguape, como em todo o estado do Ceará, nos anos de 2006 a 2008,
para regulamentar o serviço. Foi muito difícil, muita luta, polícia, justiça, né, querendo proibir o pessoal de trabalhar, mas hoje, quem está cobrindo muitos municípios no nosso estado com transporte é o transporte alternativo. E como eu já falei em sessões anteriores, eu acho que uma das soluções para a gente resolver algumas linhas do nosso município também é o transporte alternativo. Por quê? Porque a gente tem comunidades que tem como sustentar a linha com o ônibus grande, pela questão do custo-benefício. Mas nós temos comunidades pequenas que, se uma empresa colocar um ônibus, ela não tem como se manter. É por isso que eu me associei à indicação do meu amigo e colega vereador Elisânio, para que a gente faça um estudo para fazer a análise dessas comunidades e adequar o transporte àquela população. Quando eu coloquei, vereador, a questão da gente ligar duas linhas, né, juntar duas linhas para fazer uma, é pela questão da sustentabilidade do sistema. Porque pelo fato da tecnologia, como eu coloquei, muitas pessoas não se deslocam mais para a sede para fazer seus pagamentos, para resolver seus problemas. Eles resolvem em casa. Isso aí é que está ocasionando o abandono de linhas em muitos locais. Então, assim, o transporte hoje é uma questão necessária, mas ele precisa ser reavaliado, né? Hoje a gente tem muitas pessoas, né, o público idoso aumentou. A gente tem que ver uma contrapartida para esse pessoal. A gente tem que associar ele dentro de cooperativas para poder eles conseguirem baratear o preço do diesel, baratear o preço de peça. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que o transporte consiga funcionar, para que o transporte consiga atender realmente a população. Aqui eu fiz a indicação de uma linha para Viçosa. Lá é uma comunidade pequena, mas que agora tem uma CE, né, que liga nosso município de Maranguape a Calcaia. E lá até agora não tem sistema de transporte que atenda. Mas lá, o transporte que a gente viu, inclusive eu tive com a Guarda Municipal lá, é um carro que tem a capacidade de até 15 passageiros. Ele vai atender aquela comunidade de uma forma adequada. E, posteriormente, com o acréscimo da população, se vai, né, mudando e aumentando a capacidade. Então, isso é que tem que ser feito em Maranguape. A gente fazer um levantamento, fazer um estudo junto com a Guarda Municipal, para não só cobrar o transporte, mas também ver a condição do transporte, ver o que é que se pode fazer para melhorar. A gente sabe que o prefeito Átila tem melhorado muito os acessos com essas passagens molhadas, com algumas estradas que estão sendo resolvidas. Está de parabéns, muitas coisas que estão sendo feitas. Mas em relação ao transporte, a gente precisa rever, chamar essas empresas para conversar e ver o que é que está acontecendo. Porque quando chega no inverno, muitos deles abandonam as comunidades, alegando que o carro não passa, que está com água. Só para concluir, vereador. Mas, na verdade, a realidade não é essa. A realidade é porque eles não querem rodar porque não tem passageiro. Essa que é a verdade. Obrigado. Obrigado, vereador Júnior. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, convoco os senhores vereadores à próxima sessão, quinta-feira, e informando que é sessão exclusiva para a votação das contas do governo do ex-prefeito João Paulo Tirei, referente ao ano de 2018. Quinta-feira, dia 30. É bom que ninguém falte. Então, bom dia a todos. Até quinta. Foi lá, né?